Olá galera, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Elias Campos. Hoje vou estar atualizando vocês, mostrando o resultado, como é que já segue o pomar. Fiz a primeira aplicação com esterco para mim ter um aproveitamento melhor. Como muitos sabem que o esterco ele é matéria orgânica, então a gente tem que saber fazer a aplicação. Não pode exagerar porque também o esterco tem um teor de nitrogênio muito alto, ou seja, ele contém praticamente ureia, a mesma coisa, só que porém natural, né? Então a gente tem que saber a dosagem exata, porque esse escladoide aqui, ó, se eu fazer muito esterco, ele vai brotar bastante e não vai amadurecer os escladoide de produção. Então vou acabar perdendo o período de produção, produzindo atrasado, né? Eu posso perder também preço, então tem vários fatores também que a gente acaba perdendo durante esse período de investimento. A gente fazer investimento certo. Se a gente investir demais, fazer adubo desnecessário, o escladoide fica todo verde, começa a brotar muito, fecha muito a copa. A gente tem que estar fazendo poda e a gente acaba perdendo o período de produção que era para o escladoide estar maduro, sem necessidade. Então, tudo é controle, saber aplicar certo. Então, fiz a dosagem pequena, porque muitos podem perguntar por que você não colocou bastante esterco. Ele não é a matéria orgânica, sim, mas só que como eu já fiz ureia, a planta brota bastante e o esterco tem um teor de ureia muito alto de hidrogênio, então não posso estar exagerando na quantidade de hidrogênio, porque eu já fiz hidrogênio, então não há necessidade de eu estar exagerando. Então fazer adubação mais leve, vou conseguir fazer 3 aplicações, porém em dosagens menores, para mim ter mais um aproveitamento. Isso que eu falo para vocês terem um escladoide de qualidade, saudável, vocês têm que saber o período exato, que nem eu estou falando. Se eu já investi vários adubos, principalmente o hidrogênio, não há necessidade de eu estar exagerando no hidrogênio. Então, tenho que manter o controle, equilibrar. Então, adubar é a gente saber a dosagem exata para cada planta necessita, não exagerar, porque exagero vai surgir brotação e a planta vai brotar, e não vai parar nunca. Eu vou ter que estar fazendo poda e sem falar que eu vou estar forçando meus cladoides, meus pés de pitaia, produzir broto demais e eles acabam se prejudicando. Então tem que ter controle também para a gente ter um aproveitamento melhor de tudo que a gente faz, né? Então os cladoides tudo saudável, não há necessidade de eu estar exagerando em adubação. Então tudo é controle. Sem mais delongas, vamos para o vídeo conferir o resultado, mas isso só depois da vinheta. Que roda a vinheta para a gente conferir o resultado de toda a preparação feita no tempo certo. É que assim, galera, a gente está gravando durante a manhã, os pássaros estão cantando, né? Isso é muito bom, a gente nos alegra durante o dia, né? E vamos conferir o resultado aqui, quando eu falo para vocês de investimento que a gente faz no tempo certo. Então, galera, como é que já segue o resultado do pomar, né? Aqui as mudas novas de Paloura do Equador, como é que já segue? Segue mais aqui, ó. Então, ó, já fiz a aplicação com esterco, que eu falei com vocês que queria fazer, ó. A dosagem é bem pouca, então eu não exagero na dosagem de esterco. Então muitos podem perguntar por que a quantidade pouca que eu estou fazendo nos pés de pitaia, não estou botando bastante. Não é matéria orgânica? Sim, esterco é matéria orgânica, só que ele tem um teor de hidrogênio muito alto, ou seja, ele é um hidrogênio natural. E eu já fiz hidrogênio quando eu fiz a ureia também. Então, praticamente o esterco, ele contém ureia. Então, se ele contém hidrogênio, não há necessidade de eu estar exagerando na dosagem de hidrogênio. Então, todos os lugares aqui eu já fiz. Aqui, os maiores eu coloquei até um pouquinho a mais ao redor da planta. Então, essa é a dosagem exata que eu vou fazer. Vou estar fazendo 3 aplicações com o esterco, para mim ter mais aproveitamento no pomar e ter mais controle. Então não há necessidade de eu estar exagerando nesse tipo de adubação, né? Porque eu não vou exagerar. Se eu colocar adubo demais, galera, eu vou estar prejudicando meus cladoides, né? Então eu não posso estar exagerando na dosagem, né? Então tem uns pássarozinhos pulando no pé de pessegueiro, né? Então a gente tem que ter controle para a gente não exagerar no período de adubação, né? Aqui é a variedade Golden Isis. Então como é que segue o andamento do pomar? Todo saudável, bastante brotação. Então não há necessidade de eu estar fazendo bastante ureia, ou seja, hidrogênio demais, porque o pomar já foi feito hidrogênio. Então tenho que ter controle agora no pomar e quero fazer 3 aplicações de esterco, porém em dosagens menores, para mim ter mais aproveitamento na minha adubação. Então quando eu falo a gente fazer investimento no tempo certo, é isso aí. A gente saber o que está fazendo, não exagerar nas adubações, porque isso acaba prejudicando seu pomar também, galera. Então a gente tem que ter todo o cuidado, né, para a gente não exagerar no pomar.
fazer as adubação exata, porque muitas das vezes a gente acaba colocando muito adubo desnecessário e não é bom para os cladoides. Então, por que eu falo que não é bom? Porque aqui já está cladoide, praticamente os meus cladoides amadurecendo. Esse aqui já está maduro, esse já está maduro. Por que eu falo cladoide maduro? Cladoide que está pronto para produção, cladoide de produção. Esse aqui também ó, já começou a amadurecer. Então esse aqui ó, tá novo ainda, tá bem verde ainda. Então o que eu falo para vocês, ó. Então a gente tem que amadurecer cladoide porque já está chegando o período de produção. Chegou o período de produção, já tenho que começar a produzir. Então se eu demorar com esses investimentos, fazendo investimento aleatório, exagerando, meu pomar vai brotar muito, eu vou ter que estar tirando excesso e eu não vou produzir fruta. Então vou atrasar meu período de produção e os demais quem fez o investimento certo vai começar a produzir e eu vou chegar depois. Então quem tiver as frutas melhores vai vender no começo e quando a minha chegar após vou pegar preço mais barato, então vou acabar perdendo também. Então o que eu falo do investimento é isso aí. A gente saber os tempos exatos de estar investindo, de estar parando para a gente não ter perca, né? Que eu sempre falo para vocês é isso aí. Eu faço os investimentos, chegou no período já paro, para mim não ter muita perda no meu pomar, né? Que eu falo para vocês, então sempre tive aproveitamento, porque é a maneira que eu faço meus investimentos. Essa rua aqui todinha da paloura do Equador, essa daqui, ó. Essa daqui vai até lá em cima da paloura, aqui é a Rosa Pink, que eu sempre mostro para vocês, tem muito vídeo aí no canal dela. Então ela é uma fruta muito boa, então não tenho o que falar, que é mais outra rua da Rosa Pink. Esses grandão aqui são para pimenta do reino. Eu fiz um investimento aí para mim vou ter poucos pés no pomar, mas somando tudo vai dar uns 85 pés mais ou menos, a conta que eu fiz aqui. Então aqui é a Royal Red, que eu vou ter que estar colocando na copa, já até passou do período. Isso aqui é a Royal Red, já está bem preparada. E os demais aqui, galera, já está precisando de eu fazer a copa. Olha o tamanho que já segue esse cladoide aqui, ó. Então já está no momento exato de eu estar fazendo a colocação da copa deles. Então a maioria já estão assim. Então já tenho que correr contra o tempo para colocar essas copas aqui. Então demorei até demais, né, para começar o investimento dessas copas aí, porque quanto mais a gente demora, mais tempo a gente acaba perdendo, né? Porque a gente tem que ter um aproveitamento melhor, né? Então a gente fala aqui, ó, o pessegueiro, ó, tem bastante fruta já. A gente fez a poda. Acho que eu até mostrei para vocês no canal bastante fruta. Então já começou a ter folhar. Então o que eu falo para vocês, todo investimento que a gente faz no tempo certo, a gente tem esse resultado aqui, ó. Para a gente não ter muita perca no seu pomar, a gente tem que fazer os investimentos certos para a gente não ter essa perda aqui. Então vamos seguindo para a gente ver aqui, ó. Então aqui já, olha o tamanho que já segue. Aqui também já está passando da época de colocar. Daqui já coloquei. E esse pé aqui também, galera, vou estar fazendo escorando ele aqui, ó, porque ele já começou a virar para cá devido ao peso dos cladoides. Bastante cladoide de produção. Vou tirar até o excesso deles aí para a gente ter mais aproveitamento. É o que eu falo para vocês, todo investimento feito no tempo certo, a gente tem esse resultado aqui, ó, que a gente busca. Então a gente sempre tem que ter um resultado melhor. Ali é um pé de lixia, né? Não produziu ainda. Então, em breve eu vou estar fazendo clonando ele para vocês verem. Clonando aqui. Então, galera, olha como é que segue o andamento do pomar. Segue bem saudável, né? Então, o que eu sempre falo para vocês, de todo investimento que a gente faz no tempo certo, a gente tem esse resultado aqui, ó. Então a gente vai investindo, a gente vai aprendendo com o tempo como é que o pomar vai seguir. Então tá fechado, foi feita a adubação em todos aqui, ó, de esterco. Então essa aqui é a dosagem que eu faço, porque já tem muita matéria orgânica aqui, ó. Casca de coco também, que eu jogo muito aqui no pomar também. Então coco seco, eu acabo jogando para virar matéria orgânica. É muito bom esse substrato. Quem tiver também pode triturar a casca de coco e jogar coco seco, coco verde também, se vocês, quem tem aí que descasca muito, que vende, só pegar e jogar no cantinho, quando secar você traz para o pé da planta. Não traz verde não, deixa secar também, é muito bom, matéria orgânica muito boa. Então às vezes eu faço também, tudo aqui eu aproveito com matéria orgânica. O resto de planta eu jogo no canto, faz adubo, depois eu trago para cá, então é tudo... A gente aproveita, adubação orgânica. Então a pitaia gosta muito de adubo orgânico. Então eu aconselho para vocês, sempre estar fazendo a adubação orgânica que ela precisa. Como é que segue a paloura, né? Já segue brotando. Que era o que eu esperava do investimento feito nela já. Então já segue bastante. Olha a espessura desse cladoide aqui da paloura. Ela não chega nesse ponto aqui não. Geralmente é quando é por clone, né? Que a gente faz um clone nele.
Só que aqui é devido à aplicação de ureia, então não há necessidade de eu estar exagerando nessa dosagem de ureia, porque se eu exagerar, eu vou acabar perdendo. Então é o que eu falo para vocês aqui, ó. Aqui também como é que já segue, então os demais já segue bem avançado, né? E o que eu falo para vocês aqui, ó, em breve eu vou estar fazendo a poda desse cladogem aqui, ó. Vou deixar só o guia único, que surgiu muita brotação devido à adubação que foi feita. Então não posso estar exagerando. O que eu falo para vocês, sempre ter controle nos seus investimentos, para não ter aquela perca, não ter prejuízo durante a sua produção. Então todo investimento tem que ser feito no tempo exato para você ter esse aproveitamento aí, ó. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem do conteúdo aí, preparado com muito carinho a cada um de vocês aí. Já aproveita, já inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos aí e me ajude sempre a estar crescendo aí, que a gente vai estar compartilhando dicas de como estar cuidando do pomar, né? Aqui também a gente já aproveitou, já fizemos a adubação também nos pés de tomate aqui, ó. Então tá tudo aqui, ó. Em breve eu vou estar fazendo a amarração dele aqui no meio. Então galera, essa amarração aqui vai ser uma amarração diferente, vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer depois. Eu vou até falar para vocês, eu vou enfincar um mourão em cada meio desse aqui, depende mais ou menos de 2 em 2 metros. E vou passar 3 fios de arame liso aqui, para mim estar amarrando o tomate no arame. Uma vez eu fiz assim, é melhor do que eu colocar um mourão para cada pé de tomate. Imagine aí você com, bota aí, aqui é pouco, você com 10 mil pés de tomate, você vai ter que colocar 10 mil mourão e o mourão está muito caro, ou seja, você vai usar bambu, vai ser muito bambu. Então o ideal que eu vou ensinar para vocês, você chega nesse meio aqui, ó, vocês colocam um mourão aqui, aí vocês medem mais ou menos uns 2 metros, você coloca outro lá, de lá até lá, tipo aqui, ó. Então eu vou colocar um mourão aqui, eu vou pular esse do meio e colocar lá, e aqui eu venho na altura mais ou menos aqui, eu vou colocar um fio de um arame liso, vou amarrar ele aqui, ó. Aqui mais ou menos façam 80, façam uns 30 centímetros mais ou menos, coloco outro arame e no final ali eu coloco outro arame. Então vai ser 3 arames para poder eu ter mais aproveitamento. Eu vou economizar mourão? Vou sim. Então é melhor do que eu colocar bastante mourão. Então arame liso, vocês podem colocar, depende do que for. Se tiver arame farpado, tanto faz, né? Então não há necessidade de ser exatamente arame liso. Então para mim ter mais aproveitamento eu vou fazer isso, porque imagine eu ter que colocar, aqui eu não plantei essa quantidade, mas estou botando um exemplo, se você plantar 10 mil pés de tomate, você vai usar 10 mil mourão, e nesse método aqui não, você vai usar o que? 1, 2, só que eu vou usar o que? 2 mourão aqui, de 2 metros, então 2 mourão, de 2 em 2 metros, 3 mourão, então praticamente pouco mourão, então vou usar mais um arame praticamente. Então o arame está mais barato que o mourão. Se a gente for colocar, galera, a gente tem que analisar os valores, porque hoje na minha região um mourão desse de eucalipto tratado tá chegando na média de 23, 24 até 28 reais um mourão desse. Então é muito caro o investimento. Ou seja, então tem mourão aí mais ou menos de 4 a 6, os caras tá pedindo 15, 18 reais, então tá muito caro. Então a gente tem que optar pro lado de economizar no investimento, porque se a gente exagerar no investimento vai ficar alto e a gente não vai conseguir pagar o investimento, ou seja, a primeira produção que a gente tirar, a gente vai tentar pagar e não vai conseguir pagar, a gente não vai tirar o nosso lucro nunca. Então a gente tem que saber o período exato para estar fazendo esses investimentos. Então como é que segue o pomar, eu vou estar fazendo dessa maneira para vocês verem com o tempo, para mim economizar mourão, né? Que aqui tá, pelo valor do mourão também tá difícil, para a gente ter mais aproveitamento no que a gente faz. Então esse é o resultado do pomar, como é que já segue, todo preparado, esperando só o momento exato de produção. E esse é o vídeo de hoje.